Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje vamos falar sobre o programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Unesp em Bauru. Para falar sobre esse assunto, o Diálogos recebe Edson Capello, coordenador do programa e professor da Faculdade de Engenharia. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Eu agradeço o convite da TV Unesp. É sempre importante nos colocarmos à disposição para falar sobre a nossa faculdade, a Unesp e pesquisa e pós-graduação. Professor, qual que é a importância da Unesp aqui em Bauru ela ter um programa de pós-graduação em engenharia mecânica? Esse é o primeiro programa de pós-graduação em nível de doutorado da nossa faculdade de engenharia. É muito importante ter o programa porque amplia um espaço público, um espaço para os alunos, né, que nós atendemos no mestrado atualmente. Já é um anseio da nossa comunidade, da nossa faculdade já há alguns anos, inicialmente no Departamento de Engenharia Mecânica. Nós temos trabalhado já por vários anos para obter o doutorado em Engenharia Mecânica. O nosso mestrado, nosso programa foi criado em 1997. A partir daí nós tivemos várias ações. Inicialmente o programa era de toda a faculdade, de todos os departamentos. Hoje ele é um programa que está vinculado mais ao Departamento de Engenharia Mecânica, mas tem docentes de toda a Faculdade de Engenharia e de fora da Unesp, inclusive. A partir de 2007, nós tivemos a aprovação da nota 4. Conceito CAPES 4, conceito CAPES 4, que é o segundo, inicia-se em 3. Já fazia alguns anos, de 97 a 2007, nós ficamos nos organizando para conseguir o conceito nota 4, e isso nos permitiu propor o doutorado, e começamos a trabalhar nessa linha para conseguir a aprovação do doutorado, que se realizou agora efetivamente no início de fevereiro. Nós tivemos a resposta definitiva com a autorização da CAPES para a abertura do curso de doutorado. Que regulamenta esse curso de doutorado que começa quando, professor? O curso de doutorado está previsto para começarmos agora em agosto. Vai ser o primeiro processo seletivo em conjunto, o mestrado e o doutorado. Que é sempre no meio do ano, isso? Normalmente o processo seletivo ocorre tanto no início do ano, para entradas de alunos em fevereiro, quanto em agosto. Como já há algum tempo que nós desejávamos obter o doutorado, recebemos a resposta agora em fevereiro, e vamos abrir o processo no meio do ano, porque existe uma demanda e é um anseio da comunidade aí ter o curso de doutorado. Já faz alguns anos que nós estamos atrás e vamos fazer o processo seletivo logo no meio do ano e no começo do ano que vem novamente. E essa demanda, professor, vem do corpo docente, né, dos professores que atuam e também dos alunos que passaram pelo mestrado na Faculdade de Engenharia. Quantas vagas nós temos disponíveis, tanto no mestrado quanto estão pretendidas aí para o doutorado? Normalmente nós temos 15 vagas por semestre, em torno de 30 alunos no mestrado. Nós pretendemos manter o mesmo número de vagas agora para o doutorado. Então, 15 vagas agora em agosto. 15 vagas em agosto para as áreas de concentração do programa. 15 vagas para o mestrado e 15 vagas para o doutorado. O professor citou a questão da interdisciplinaridade de trabalhar com as outras engenharias do campus da Unesp, né? Engenharia elétrica, engenharia civil, a engenharia de produção e também professores de outras universidades. Como que funciona essa questão dessa colaboração e dessa interdisciplinaridade dentro do programa de pós-graduação? A nossa grande dificuldade é que os nossos departamentos, o corpo docente não é tão grande. E aí exige que a gente tenha pessoas fora do departamento, nos outros departamentos de fora da Unesp, que consigam atuar. Muitas pesquisas que são feitas dentro da engenharia mecânica precisam de professores da engenharia civil, por exemplo, na área estrutural, da engenharia de produção, na área de processos, precisam de docentes na engenharia elétrica, na área de controle de sistemas mecânicos, de dinâmica de sistemas. Então,
a gente acaba fazendo uma interface, inclusive com docentes que estão fora do nosso campus. De outros campi da Unesp ou até de outras instituições? De outros campos na Unesp de Rio Claro, na Unesp de Itapeva, que é um campus mais recente, onde tem professores tanto na área de projeto quanto na área de processo de fabricação. Com outras instituições ainda não tem essa parceria de Nós colaboração? Temos, até quando nós criamos a proposta, mandamos a proposta do doutorado, nós tínhamos uma interface muito grande com a Unicamp, com a Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, que deu um suporte através de um projeto envolvendo a CAPES, com recursos da CAPES, para ajudar na criação do programa. Então nós temos interação com o pessoal com os professores da Unicamp e temos também com os professores da USP de São Carlos, algumas pesquisas com o pessoal da USP aqui de Bauru, né, da própria faculdade de odontologia, mas especificamente a grande maioria são os professores da nossa própria faculdade de engenharia. E um pouco sobre as pesquisas e os trabalhos do programa de pós-graduação em engenharia a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos e hoje a nossa conversa é sobre o programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Unesp em Bauru. Nosso convidado é o coordenador Edson Capello. Professor, falamos um pouco desse trabalho interdisciplinar, né, do curso de pós-graduação em Engenharia Mecânica. O mestrado, atualmente, ele é organizado em 3 linhas de pesquisa, né, o processo de fabricação, fenômenos de transporte e projeto mecânico. No doutorado, essas linhas vão se manter e o que cada uma delas estuda? Sim, a ideia é que a gente mantenha basicamente a mesma estrutura que nós temos no mestrado. Teve pequenos ajustes nos projetos e nas linhas para propor para o doutorado, incluímos algumas linhas novas, mas vão ter as 3 áreas. A área de projeto mecânico, em geral as pesquisas que nós fazemos estão associadas com simulação computacional, modelagem computacional e procedimentos experimentais, bastante procedimentos experimentais dependendo de cada área. Na área de projeto mecânico, nós temos a parte de dinâmica de sistemas mecânicos e incluímos também agora uma linha de bioengenharia, porque tem algumas pesquisas que nós temos feito na área de bioengenharia acabam envolvendo as áreas biológicas, mas baseado na engenharia mecânica. A área de fenômenos de transportes está trabalhando mais na linha de projeto de sistemas térmicos. E a área de processo de fabricação tem trabalhado na linha de materiais. Essa área, inclusive, faz uma interface com a área de projeto mecânico, de novos materiais envolvendo a parte de bioengenharia. A área de processos de usinagem convencionais e processos de usinagem por abrasão, que seria a retificação. Nós criamos também uma linha específica de processos de materiais alternativos. Então, a partir deste ano, a partir de 2013? A partir desse ano, que vai abrir mais um espaço que vai valer para o mestrado, mas também para o doutorado, que estaria também na linha de novos materiais. Por exemplo, tem docentes que trabalham com a parte de processamento de madeira, está dentro da área de processos de fabricação. Uma outra inclusão que foi feita é que tem um envolvimento também com o pessoal de engenharia de produção, onde eles agora também vão ajudar no desenvolvimento de processos de fabricação. Não necessariamente o processo, mas digamos, o desenvolvimento de linhas de fabricação. E aí o pessoal da engenharia de produção alguns docentes estão envolvidos no projeto e com o doutorado eles vão poder atuar também nessa linha. E a linha que o senhor comentou de bioengenharia vale também para o mestrado e para o doutorado? Vale. Já existem docentes trabalhando com essa linha, fazendo pesquisas na área de bioengenharia. E agora,
Com o doutorado, isso vai ser ampliado, vão ter mais projetos envolvendo essa linha. Evidentemente que isso só é possível com interface com outras faculdades que envolvem a área médica, a área biológica, para que funcione, porque em geral os alunos que nós temos são oriundos da engenharia mesmo. A grande maioria desse perfil, então, desse aluno que entra no mestrado e tem a possibilidade agora do doutorado em engenharia mecânica, vem da formação de engenheiro, é isso? A grande maioria, o nosso público em geral são os engenheiros, nós temos físicos, matemáticos, as pessoas que estão mais na área de exatas. Alguns tecnólogos que acabam entrando para fazer o mestrado também. O público são recém-formados, a maioria são alunos formados ou ex-alunos nossos, ou mesmo alunos de outras instituições de engenharia, ou formado em física ou matemática, mas nós recebemos também muitos alunos de empresas que acabam vindo fazer porque precisam de uma formação complementar, porque precisam de um conhecimento mais específico. Então nós recebemos vários alunos que vêm de empresas para fazer o mestrado. Possivelmente alguns desses vão se interessar. Todo o público que fez o mestrado conosco tem a expectativa de vir fazer o doutorado também. Isso é uma demanda que a gente está esperando aí para o doutorado, com certeza deve ocorrer, principalmente nesses primeiros processos seletivos. Com relação a esse perfil desses alunos que vêm de empresas, eles retornam esse conhecimento para o mercado de trabalho, depois que eles obtêm o título de mestre e agora o título de doutor? Com certeza. As empresas hoje têm tido uma necessidade muito grande de melhorar a capacidade dos seus profissionais, melhorar a formação dos seus profissionais, até porque essa questão de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, avanço tecnológico, exige que os profissionais tenham capacidades acima, às vezes, do que o próprio curso de graduação. Então, as empresas elas acabam disponibilizando um pouco de tempo para que esses profissionais se aprimorem e acabam retornando à empresa e auxiliando no desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novos projetos, fazendo com que a empresa consiga propor novas, avançar com o seu processo de industrial. Nós temos também profissionais que estão trabalhando, profissionais que vêm das universidades da nossa região. Tem vários profissionais das universidades, tanto algumas escolas particulares, como universidades públicas, federais, alguns que vêm eles vêm das FATECs. Por quê? Porque as universidades federais contrataram vários docentes e eles precisam que esses docentes também se aprimorem, façam mestrado e doutorado. Esse é um público que a gente tende a receber cada vez mais, principalmente porque o doutorado para as escolas públicas, para os docentes dessas escolas públicas, é quase que uma condição de necessidade máxima, eles precisam fazer mesmo. Então, a gente já tem vários docentes que fizeram mestrado conosco, principalmente das universidades do Paraná, as federais do Paraná, e isso é uma demanda que a gente está esperando também. É uma demanda exatamente porque há essa exigência do título de doutor em algumas universidades, para quem quer seguir a carreira acadêmica. Exatamente, porque esses docentes que estão nas universidades públicas e algumas universidades, escolas particulares ou até universidades particulares, precisam do título de doutor, às vezes, para continuar atuando nessas universidades. Então, eles nos procuraram mestrado, porque já era uma exigência, e agora eles devem nos procurar também para o programa de doutorado, porque provavelmente as universidades exigem que eles mantenham a sua carreira de forma ativa, consigam continuar se titulando cada vez mais. E a gente consegue, professor, mensurar, ter uma porcentagem aí de alunos que ingressam no mestrado pelo perfil acadêmico, porque visam ser professor universitário? Para o mestrado, ainda, digamos, digamos, não dá para perceber, porque o mestrado ele tem um perfil
que vale tanto para empresas quanto para as universidades. Para o mestrado, digamos, poderia dizer que quase meio a meio as pessoas que vão, porque como é mais uma formação complementar, onde você vai permitir que o discente consiga aprender a fazer uma pesquisa, desenvolver uma pesquisa, a procurar novas soluções. Então vale quase que igual para as duas, tanto para a indústria quanto para as universidades. Agora, para o doutorado, é provável que o público maior venha mais das universidades, porque o doutorado primeiro que é um projeto mais a longo prazo, é um projeto que normalmente é feito em 4 anos, o mestrado são 2 anos, então é uma pesquisa mais aprofundada, exige muitas vezes um tempo de dedicação maior, e é óbvio, as empresas que tiverem interesse e que quiserem compartilhar, elas podem participar, nós estamos abertos a todo o público que quiser atuar junto ao programa. Mas precisa de disponibilidade de tempo, um pouco de disponibilidade de tempo para desenvolver as suas pesquisas, porque a pesquisa demora um tempo maior e é uma pesquisa com um nível de aprofundamento um pouco maior. Um pouco mais sobre a infraestrutura do programa de pós-graduação e as metas aí com o doutorado, a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos faz um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. O Diálogos está de volta e quem conversa com a gente hoje é o professor Edson Capello, coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Unesp em Bauru. Professor, falávamos um pouco do perfil desse aluno que ingressa no mestrado e que tem a possibilidade agora de entrar no doutorado em Engenharia Mecânica. Dentro desse processo de 2 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado, que créditos os alunos têm que cumprir? Os alunos para o mestrado, eles precisam fazer 6 disciplinas e agora para o doutorado eles têm que fazer mais 6 disciplinas. Para o mestrado eles fizeram a dissertação, defenderam a sua dissertação e agora eles têm que desenvolver a pesquisa e defender a tese, que a gente chama da tese de doutorado, para finalizar. Tem outras necessidades que ele precisa fazer, as qualificações, publicar esses trabalhos, né? No mestrado a gente normalmente exige que eles publiquem em congressos e mandem artigo para periódicos qualificados e agora no doutorado a gente tem a necessidade que eles publiquem esses artigos tanto em congresso e agora nos periódicos também eles provavelmente vão ter a necessidade de publicar até para validar a sua pesquisa. A diferença maior do mestrado para o doutorado é que com o doutorado o tempo é um pouco maior e ele pode desenvolver 3 anos e meio até 4 anos o doutorado. E a ideia é que ele consiga fazer, por exemplo, um intercâmbio, para o mestrado muitas vezes o tempo é muito curto, não dá tempo de ele fazer isso. De fazer o que eles chamam da modalidade sanduíche, é isso? Exatamente, exatamente. E existe um estímulo muito grande das agências de fomento, da CAPES, do CNPq e da FAPESP, para que esses alunos façam pelo menos 1 ano ou até 2 anos uma parte do trabalho fora do Brasil. Isso ajuda porque ele ganha uma proficiência, às vezes, no inglês, que é muito importante para fazer as publicações, mas ele consegue desenvolver uma parte do trabalho dele fora do Brasil, recebendo bolsa, que a gente chama de bolsa sanduíche, só que tem a facilitação dele fazer a defesa dele aqui no Brasil. Isso no doutorado é uma coisa que nós vamos buscar bastante, porque a própria Unesp ela tem um processo de internacionalização, com bolsas, ela tem facilitado. A gente já tem hoje um intercâmbio com algumas instituições fora do Brasil. Alguns professores já fizeram pós-doc fora, exatamente para... Trouxemos vários, todo ano a gente traz um professor do exterior para dar algumas palestras, participar do nosso seminário, que a gente chama de seminário da pós-graduação.
Então agora o que nós queremos é que a gente consiga colocar alguns desses alunos do doutorado nessas instituições, até para aumentar o intercâmbio com essas instituições. E mais ainda, a gente espera que a gente possa conseguir trazer alguns alunos até do exterior que quiserem desenvolver algum trabalho junto conosco, que fizeram mestrado ou atuam fora do Brasil, para fazer o doutorado aqui, desenvolver algumas pesquisas aqui, também é possível. Isso já ocorre na graduação em engenharia aqui na Unesp? Ocorre na graduação, alguns intercâmbios, né? A graduação faz vários intercâmbios, mas sempre em curta duração. Um semestre, né? Por exemplo. Normalmente são períodos menores, até um ano, mas normalmente são projetos bem mais curtos, né? No doutorado a gente consegue fazer isso com mais facilidade, até porque tem recurso para isso, tem muito recurso que é destinado exatamente para esse processo de internacionalização. O senhor comentou o incentivo, né, das agências de fomento. Quantas bolsas, né, de mestrado, bolsas de doutorado estão disponíveis no programa hoje? Nós temos, normalmente nós temos em torno de 20 bolsas disponibilizadas para o mestrado. Atualmente nós estamos com 20 bolsas, às vezes muda um pouco esse número, mas em geral nós temos essas 20 bolsas. Para o doutorado, a gente espera que consiga receber pelo menos umas 5 bolsas para começar, mas é possível, para o doutorado, é possível a gente pedir bolsa para o CNPq, pedir bolsas para a FAPESP. É mais fácil nós conseguirmos bolsas do CNPq e da FAPESP de doutorado do que de mestrado, até porque a demanda deles e o foco é maior em cima do doutorado. Eles acabam priorizando um pouco mais as bolsas de doutorado do que as bolsas de mestrado. Que visa desenvolver uma pesquisa um pouco mais ampla, mais aprofundada e inédita. Exatamente, mais a longo prazo, exige um recurso maior. Então, os órgãos de fomento, alguns órgãos de fomento têm priorizado um pouco mais esse foco em cima do doutorado. Uma outra coisa que é importante é que o doutorado deve trazer uma visibilidade muito maior para nós, para a nossa faculdade de engenharia, para a Unesp, a engenharia da Unesp, porque como uma universidade pública, as pessoas esperam realmente que você tenha programas de mestrado, de doutorado, e certamente quando os docentes solicitarem recurso nas agências de fomento, o fato de nós termos o doutorado é um facilitador, porque as agências sabem que está destinando um recurso para um programa que já está um pouco mais consolidado, que já está numa condição melhor que é o curso de doutorado. Isso deve fazer uma grande diferença, isso deve facilitar bastante o nosso trabalho de captação de recursos, porque os docentes precisam captar recursos, bolsas e recursos para desenvolvimento de projeto. O doutorado deve dar uma chancela maior para a gente conseguir fazer isso. Professor, então a gente deseja sorte para vocês aí com relação às perspectivas a partir do momento que começamos o doutorado em Engenharia Mecânica aqui na Unesp em Bauru. Ok, obrigado. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui e acompanhe nosso programa também pela internet. Assista, compartilhe e comente. Até semana que vem. Bye.